Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui reunidos de casa para celebrar o Senhor juntamente com você também da sua casa. Nesse dia, né, nós vamos celebrar a Deus, bendizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Você, certamente como eu, temos os nossos temores, nossos medos, tudo aquilo que tem acontecido. Entretanto, você não pode perder o momento de celebrar o Senhor, de adorar o seu santo nome. Mesmo diante das situações adversas, situações às vezes até sem controle meu e seu, só que o Senhor ele tem um controle de todas as coisas. Por isso, eu queria nessa noite convidar você a adorar o Senhor, a bendizer o seu santo nome, exaltá-lo na beleza da sua santidade e entregar a sua vida a Ele, os seus temores, seus medos, suas ansiedades. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de maneira graciosa, assim como o pai cuida do seu filho. O Salmo 37, o verso 4, o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O verso seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Então eu queria que você nesse momento pudesse estar colocando diante do Senhor a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você tem no nome de Jesus. Vamos orar comigo nesse momento, no nome de Jesus, na sua casa, como você está, eu aqui também na minha casa. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, nós queremos bendizer o teu nome nesse instante. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, fidelidade, pelo teu amor. Estamos aqui, ó Deus, nesse dia, quarta-feira, ó Deus, celebrando ao Senhor, ainda que de casa, separados dos nossos irmãos, mas estando, ó Deus, unidos, porque nós somos unidos em Cristo, ó Deus, para celebrar o teu santo nome nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando, visitando cada família, cada pessoa nessa noite. Ó Deus, que a tua graça seja com os teus filhos. Abençoe a nossa igreja em Funcionários 4. Derrame de tua graça sobre cada membro congregado, cada visitante, as famílias ali, ó Deus, daquele bairro. Que a tua graça alcance, ó Deus, aqueles moradores para a glória do Senhor. Meu Deus Santo, aceite nossa gratidão, nosso louvor. Nós oramos a Ti, crendo que Tu estás no controle das nossas vidas e Te pedindo que o Senhor abençoe, ó Deus, nessa noite a nossa programação, ó Deus, para que tudo ocorra para a glória do Teu santo nome. Aceite, ó Deus, a minha oração, a gratidão do Teu povo nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos louvar o Senhor. Hoje quem vai louvar conosco é Débora, minha filha, e Débora nesse momento está com oportunidade. Vamos lá, Débora? Vamos louvar o Senhor? Amém. Oi, meus irmãos, graça e paz. Vamos louvar comigo? Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar.
Louvado seja Deus aí pelos louvores, né, que nós cantamos ao Senhor, juntamente com Débora, bênção do céu aí. Sua família também é uma bênção para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos acompanhando a primeira epístola do apóstolo Pedro. E eu queria que vocês abrissem no capítulo 2, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. Tem que ter o óculos aí, sem o óculos a gente não consegue enxergar essas letrinhas miudinhas aqui não. O capítulo 2, queridos, como vocês estão vendo, ele tem 25 versículos. Nós não vamos ler todos, tá certo? E aí eu queria só ler um texto para vocês aqui, pelo menos até o verso 10, e fazer as aplicações finais aí nos versos, tanto no que lemos e nos versos posteriores. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Queridos, é interessante assim o jogo de palavras que o apóstolo Pedro ele se utiliza aqui na sua carta, sobretudo aqui no capítulo 2. É como se fosse um paralelo. Ele faz um paralelo das pessoas que servem a Deus e das pessoas que não servem. Ele faz aí uma espécie, um paradoxo de quem não ainda passou pela regeneração e de quem já é regenerado. Como vocês viram na semana passada, nós estudamos aí o capítulo 1, o final do capítulo 1, que vai até aí o verso 25, não é? Como vocês podem ver na escritura de vocês. E é interessante notar que o término do capítulo 1, ele se dá exatamente nessa perspectiva da vida em santidade pelo amor ao próximo, o amor fraternal. E aí o apóstolo Pedro, ele vai terminar esse capítulo 1 falando a respeito da palavra de Deus. Porque você pode perceber comigo aqui na sua Bíblia, que no versículo 23 do capítulo 1, a parte final diz assim: mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí perceba que no verso 25 já diz assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Veja que ele dá uma ênfase muito grande aí à palavra, uma ênfase enorme aí às escrituras, à palavra de Deus. E como eu falei para vocês, quando ele começa o capítulo 2, ele traz exatamente essa perspectiva. Já que vocês foram alcançados pela palavra, já que vocês são novas criaturas, vocês agora precisam se despir. Vocês precisam tirar aí essa vestidura, colocar uma vestidura nova. Vocês são novas criaturas, então precisam andar em um novo caminho. Por isso que ele inicia esse capítulo exatamente dizendo assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Veja que existe uma ligação direta com o capítulo anterior. Por isso que ele começa falando portanto.
Ou seja, está terminando lá um assunto e aqui está concluindo esse assunto. E perceba que Pedro vai dizer aqui algo interessante para essas novas criaturas. Ele vai dizer primeiro que nós temos que tirar de nós algumas coisas que certamente não agradam a Deus. Isso aí faz parte do velho homem, da antiga criatura, isso aí faz parte das obras da carne. E aí ele vai citar pelo menos 5 razões. Lembre-se que o capítulo anterior, ele termina falando sobre o amor fraternal. E aqui ele começa exatamente falando desses pecados que cometemos contra o outro, contra o nosso próximo. Por isso que ele diz assim, ó. Portanto, de toda maldade, olha, se disponha disso, de maldade, de dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. Irmãos, queridos, veja, todos esses pecados aqui, os 5 aqui, que o apóstolo Pedro ele reúne nesse primeiro versículo, é exatamente contra outra pessoa. Então, se ele estava falando agora há pouco a respeito do amor fraternal, e ele começa dizendo a respeito da palavra de Deus, dos regenerados, e fala para vocês, certamente para mim nesse momento, olha, já que vocês são assim, deixem isso aqui para trás. Esqueçam isso aqui, porque isso aqui é fruto do velho homem. Não é fruto do Espírito Santo, mas obra da carne. E aí é interessante que ele vai dar o meio pelo qual a gente pode sim, sem dúvida nenhuma, buscar essa santificação. Falei para vocês no vídeo passado a respeito dos meios de graça. Oração, palavra, não é? o momento do culto solene, da nossa reunião dos santos, o momento das ordenanças de Deus, o batismo, a ceia do Senhor. Então isso aí são meios que certamente nos levam aí a tomar decisões diferentes das nossas vidas. E aqui Pedro vai dizer algo bem interessante. Veja só o que diz no verso 2. Ao invés de vocês, veja só, vamos fazer o trocadilho. Ao invés de vocês fazerem isso, ou seja, deixem isso de lado e façam o seguinte, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. É muito interessante isso aqui que Pedro utiliza. Pedro vai utilizar uma linguagem que o apóstolo Paulo utilizou lá na primeira carta aos Coríntios, falando para aquela igreja, dizendo que já era para eles estarem agora comendo alimento sólido. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, ele também vai dessa perspectiva, que as crianças, elas tomam leite, mas aqueles que são experimentados precisam comer um alimento sólido. E aqui o apóstolo Pedro traz uma ideia bem interessante. Veja só, eu sei que muitos de vocês aí do outro lado, assim como eu, nós somos pais. E já tivemos algum momento da nossa vida, né, de ver o nosso filhinho lá, depois do seu nascimento, o primeiro choro, geralmente, por via de regra, é atrás de peito, é atrás de leite, quer comer para parar o choro. E vocês sabem muito bem, sobretudo aqui na nossa região, que existe um dito popular, né, que é muito aplicável. Ele é assim, olha, quem não chora não mama. A criança que não chora, a criança não mama. Então, quando a criança começa a chorar é porque está com fome. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. No tempo lá que vocês, pais, você tio, ou já viu alguém lá que estava um bebezinho. Quando você estava nessa situação, você dava alimento para essa criança uma vez no mês? Não, né? Você dava uma vez na semana? Também não. Você dava o leite uma vez por dia? Também não, pastor. O que é que Pedro está dizendo? Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Pedro faz uma analogia de algo natural para explicar algo espiritual. Pedro pega a imagem de uma criança recém-nascida que necessita do leite e ela quer aquilo ali ardentemente para saciar a sua fome. E ele diz que da mesma forma nós devemos buscar ardentemente esse leite. Qual? A palavra de Deus. Precisamos, queridos irmãos, para matar o velho homem, para sepultar essas obras aqui do verso 1, precisamos nos alimentar
da palavra de Deus. Mas isso quando? Uma vez? Não, constantemente. Veja que a ideia aqui é desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando a criança come, se alimenta daquele leite, ela cresce. E vocês sabem que tem criança que cresce, fica bem fofinha ali com aquele crescimento, naturalmente. Do mesmo jeito você. Se você quiser crescer espiritualmente, você necessita se alimentar desse alimento aqui diariamente. Não apenas uma vez no mês, não apenas no culto do domingo, não apenas no culto na quarta, mas todos os dias, se possível mais de uma vez por dia, você celebrar o Senhor dessa maneira. Amém? Um detalhe interessante, eu acho muito perigoso às vezes, algumas pessoas que recebem um versículo bíblico por dia no celular e olha aquele versículo bíblico e diz, pronto, graças a Deus estou alimentado. Tenha muito cuidado nisso. Talvez isso aí não seja um alimento totalmente sólido. Você precisa de mais aí alimento para trazer força, trazer vigor aí à sua vida, usando essa linguagem aqui que o apóstolo Pedro está utilizando. E em seguida ele continua dizendo assim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele já entrou aqui na pessoa bendita do Salvador. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja que a partir do verso 4 em diante, ele insere aqui o Senhor Jesus Cristo de maneira muito clara, porque se fala de salvação, não existe possibilidade de falar em salvação no Novo Testamento, por exemplo, e não mencionar a pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo por via de regra, certo? E aqui perceba que ele vai dizer que a gente precisa chegar a ele, e aí dá a ideia aqui de pedra. Veja que existe uma colocação a respeito de Pedro como o primeiro Papa, aquele a quem a igreja, assim os que defendem, né, dizem que é o primeiro Papa porque ali no texto de Mateus, capítulo 16, foi dado a Pedro a autoridade, porque Pedro é a pedra. E aqui, queridos irmãos, já em Atos capítulo 4, verso 11, e aqui nesse texto de Pedro, na sua carta, ele vai colocar isso exatamente muito claro, que a pedra fundamental de todo edifício não é ele, mas é Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra que todo aquele que está centrado nessa pedra, ele pode até passar por momentos difíceis, mas certamente esse edifício jamais vai se abalar. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é interessante aqui? Ele vai trazer uma linguagem também do Antigo Testamento. Quando ele diz aqui no verso 5, também vós mesmo, como pedras que vivem, ou seja, pessoas vivas, regeneradas, vocês são edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Veja que a linguagem sempre de sacrifício, de sacerdote, sempre vai apontar para a antiga aliança. Lá um sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer ali, tanto pelos seus pecados como o pecado do povo, né, o sacrifício. E aquilo ali apaziguava, não é, a ira de Deus. Ali não era totalmente todos o perdão dos pecados, porque foi para isso exatamente que Cristo veio e morreu uma única vez, conforme está escrito lá aos Hebreus. Entretanto, irmãos, aqui nos faz lembrar algo interessante, que com a vinda de Jesus Cristo, esse novo e vivo caminho que nós temos hoje, o caminho da graça, veja que não é mais exigido de nós que nós venhamos assim a matar um animal, a sacrificar, a derramar o sangue. Veja que era exatamente isso que eles faziam. E aqui o texto bíblico diz assim, olha, casa espiritual para ser de sacerdócios santos, a fim de vocês oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o nosso próprio sacrifício, ele já foi imolado. O seu sangue foi derramado. E com seu sangue ele perdoou todos os nossos pecados.
E aí nós, assim, por meio de Cristo, nos tornamos sacerdócio real. E aqui está uma doutrina graciosa aqui do Novo Testamento, o sacerdócio real de todos os santos. Você tem um livre acesso a Deus através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que o apóstolo Pedro diz aqui e vai dizer também lá no verso 10, 9 e 10. Então veja só, algo que me chama a atenção é o papel do sacerdote e o papel que nós temos hoje, como sacerdote do nosso lar, sacerdote da nossa família. É interessante perceber, queridos, que essa ideia de sacrifício tem a mesma ideia, o mesmo termo aqui é utilizado lá em Paulo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vocês conhecem o texto, não é? Pelo qual Paulo vai dizer que a gente não deve se amoldar às coisas do mundo, mas devemos renovar a nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lá ele vai dizer exatamente essa ideia de oferecer o nosso corpo vivo como sacrifício santo. Veja, mas só que ele não está dizendo na perspectiva de nós nos matarmos. Não, pelo contrário. E aí ele vai dar a resposta, que é o vosso culto racional. A nossa adoração, o nosso culto racional. E nós temos esse prazer, essa alegria de fazer isso nesse dia, irmãos. De podermos celebrar o Senhor na nossa casa ainda, no meio dessas limitações. Mas veja, o céu não está fechado. O templo pode estar fechado. Alguma coisa no direito de ir e vir, eu não tenho mais essa conduta está fechada, mas o céu continua aberto. E você tem um livre acesso a Deus através exatamente de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui prosseguindo ele vai dizer, pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Isso aqui o apóstolo Pedro está citando uma passagem de Isaías, capítulo 28, verso 16, do qual apontava exatamente para Jesus Cristo. É interessante esses textos que os autores do Novo Testamento, eles colocam, eles pontuam, mostrando lá o Antigo Testamento, para dizer o apontamento que aquilo ali era sombra daquilo que estava por vir, exatamente o Senhor Jesus Cristo. Mas um detalhe, essa pedra angular, aquela que eu falei para vocês, Jesus Cristo, ela é para nós. Por quê? Veja o que diz o verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes. Veja que existe muito essa ideia aqui no livro, a questão de crer. É a preciosidade. Olha que bênção para mim e para você. Olha que bênção para você que está me ouvindo em receber Cristo como Salvador. Você está recebendo aquele que é a pedra angular, a pedra que todo edifício bem ajustado, ele não vai ser abalado jamais. E aí veja o contrário, por isso que eu falei a ideia do paradoxo, eu falei a ideia da comparação que ele faz aqui nesse capítulo 2. E aí ele vai dizer assim, ó, mas, olha, tem uma adversativa aqui, mas para os descrentes, ou seja, para aqueles que não são novas criaturas, para aqueles que não creem, para aqueles que continuam fazendo do verso 1, usando de maldade, de dolo, de hipocrisia. Isso ele já repetiu no capítulo 1 também. Para esses, olha o que está dizendo. Verso 7. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. É uma citação do Salmo 118. Você depois dá uma olhadinha em casa e você vai ver que é exatamente esse texto. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para quem não crê, o Evangelho é exatamente isso. Jesus Cristo é exatamente isso para essas pessoas, infelizmente. A minha oração, queridos irmãos, para qualquer ser humano, independente do que ele tenha feito, não é de vingança que Deus fulmine, mate, mas é que Deus faça nele o que fez na minha e na sua vida. Transforme a vida dessas pessoas. Que essas pessoas possam passar pelo novo nascimento e começar a viver uma vida agora para Cristo, para louvor da sua glória. E aí Pedro vai dizer assim, olha, vós porém, olha a outra adversativa aqui, veja a outra mudança, veja a outra virada de página. Vocês porém, tipo assim, vocês porém não são assim não. Vocês não são, vocês eram como eles, viu? Mas vocês mudaram. É a mesma ideia lá de Efésios capítulo 2, o verso 1, do qual Paulo vai dizer como era a nossa
natureza antes da regeneração, a nossa natureza pecaminosa sem Cristo. Aí ele vai dizer no verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí tem um propósito: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o detalhe agora para você e para mim, verso 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh, irmãos, isso é muito belo, queridos. Isso é bom porque o apóstolo Pedro ele vai trazer exatamente aqui a perspectiva de quem nós éramos e a maneira graciosa como Cristo nos transformou. Ainda nós temos algumas coisinhas aqui e ali que precisam ser certamente mudadas, transformadas, mas nós sabemos, queridos irmãos, quem nós servimos hoje. Mesmo diante de tanta situação adversa, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida deve estar pautada e descansar nos cuidados do nosso Senhor. O nosso Senhor que vela por cada um de nós. Louvado assim seja o seu santo nome. Veja o que ele diz no verso seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que vocês são, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O texto lá de Gálatas 5 vai falar a respeito contra o espírito que milita contra a carne. Veja bem, queridos irmãos, como eu falei para vocês nas introduções passadas, eu disse que Pedro escreve essa carta com um propósito claro, em meio às perseguições, às lutas que alguns irmãos estavam passando. Esses irmãos estavam distribuídos em 5 localidades do império. E aí Pedro manda essa carta para que eles tenham ali força, tenham vigor, tenham esperança em Jesus Cristo, na vinda do Senhor. Mas ele pede em vários momentos que mesmo diante das perseguições, das lutas, mesmo sendo império, mesmo sendo imperador, mesmo sendo um governo oprimindo, há necessidade, queridos irmãos, de dar exemplo. Veja que no nosso momento atual aqui no Brasil, chega algum momento da nossa vida que nós queremos fazer literalmente justiça com as nossas próprias mãos. Chega um momento que nós queremos resolver da nossa mesma forma. E a gente acha que a nossa justiça é a melhor de todas. Isso é um perigo. Veja que o apóstolo Pedro aqui do verso 11 ao verso 17, ele vai trazer agora a ideia, já que vocês são tudo isso, vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real, vocês não eram assim, mas Deus transformou, não tinha misericórdia, mas agora vocês foram alcançados de misericórdia. Deixem isso de lado. Veja que ele pede para que a gente se sujeite às autoridades. Veja que ele termina no verso 17 dizendo assim: tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Dentro de uma perspectiva de perseguição. Isso para mim é uma lição assim fantástica, sobretudo aí nos momentos que nós estamos vivendo aqui no nosso Brasil, na nossa nação. A partir do verso 18 ao verso 35, 25, aliás, que é onde termina, ele vai dar aqui os exemplos, de a submissão, o dever para que a gente tenha com o outro, aquele que cometeu dolo, cometeu pecado, que isso não se ache assim como não foi achado na boca do Senhor, que não se ache também na nossa boca, e a perspectiva de que pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados. Isso é fato. Eu falei para vocês semana passada um texto aqui do capítulo 1, necessariamente aqui o verso 16, que ele diz assim: sede santos porque eu sou santo. Veja que essa perspectiva de santidade continua acompanhando aqui os leitores de Pedro e continua também acompanhando cada um de nós. Meus irmãos, com isso, eu queria pensar então nessa perspectiva nesta noite, de trazer aqui pelo menos 3 aplicações bem práticas para a nossa vida. A primeira é que você, no nome de Jesus, se alimente diariamente
da palavra de Deus. Alimento constante da palavra de Deus. Em dias maus, é na palavra de Deus que a gente encontra, queridos, consolo. É na palavra de Deus que a gente encontra um refúgio, sabe? Eu ler uma situação como essa, ao meu derredor, toda a situação que está acontecendo agora, e eu encontrar, por exemplo, o Salmo 46 me dizendo, olha, Deus é o teu refúgio e tua fortaleza, é o teu socorro bem presente. Quando? Agora, nesse momento. É na palavra de Deus que você encontra isso. Então eu queria que você pudesse meditar, você pudesse se alimentar mais como uma criança recém-nascida que está querendo a todo custo aquele leite para alimentar, saciar a sua fome. Oh, meu amado, seja você também assim nesse dia. Se alimente, peça graça a Deus de comer essa palavra no nome de Jesus. Faça isso. Nesse momento, eu sei que é um momento difícil, um momento complicado, um momento de turbulência, mas descanse seu coração aí nas promessas, na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas note também, não só isso. Eu queria que vocês pensassem aqui, baseado até no capítulo 1 e nesse capítulo 2 aqui, aquela comparação que Pedro faz. Ou seja, queria que você pensasse agora quem você era e quem Deus lhe transformou. Pegue essa vida transformada aí e viva agora para a glória dele, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é chamado exatamente de luz. Amados irmãos, é o único momento. Veja que João, por exemplo, ele mostra lá no seu evangelho os 7 sinais que o Senhor Jesus Cristo fez e de igual modo, às vezes que ele disse assim, eu sou. Ele disse que era a luz do mundo, ele disse que era o pão da vida, ele disse que era a porta, ele disse que era o bom pastor, ele disse que era a ressurreição e a vida, ele disse que era a videira verdadeira. Veja só, diante de tudo isso, desses grandes eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, tem um que ele diz que ele é a luz do mundo. E aí ele vai dizer no Sermão do Monte, vocês são a luz do mundo. Olha só que papel nós temos, irmãos, de brilhar assim, não para a nossa própria glória, mas para que o nome dele seja exaltado. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo escreveu. Aliás, Mateus escreveu lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Não é? Mateus diz exatamente aquilo que Jesus Cristo pronunciou, para que com as vossas obras glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então, no nome de Jesus, quem vocês eram e a graça maravilhosa que foi alcançada aí na sua vida, quem você é hoje, então assim você possa exaltar ao Senhor através da sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. E para terminar, eu queria passar exatamente essa perspectiva aqui dos versículos 11 ao verso 25, que é onde ele termina, para que vocês possam, no nome de Jesus aí, acalmar seu coração, mesmo diante daquilo que para você é injustiça, mesmo diante daquilo que para você não está certo, ou seja, é algo errado, saiba que Deus está no controle de todas as coisas, governando todas as coisas, e que nada disso que está acontecendo tem pego o Senhor de surpresa. Assim, acalme seu coração, tenha uma vida exemplar diante de Deus, diante do próximo, diante dos homens. Amem de maneira incondicional, como nós falamos aqui na semana passada. E assim você vai viver uma vida santa, tranquila e piedosa diante do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta noite, lhe dê a graça necessária para que você continue vivendo a sua vida, glorificando o santo nome do Senhor. Não esqueça, se alimente e muito da palavra de Deus. Nela vem aí um consolo para a sua vida, e aquela palavra que talvez você esteja precisando, você encontra exatamente nessa palavra. Lembre-se quem vocês eram e olhe a pessoa que Deus lhe fez. Não é você hoje que busca, que adora, que tem sede nessas coisas. E para que isso seja automaticamente evidenciado na vida de outras pessoas. Através da sua vida, como luz do mundo, o Senhor pode alcançar outras pessoas, tendo você como instrumento para isso. Então, viva para a glória de Deus, sendo exemplo, vivendo uma vida exemplar
para a glória do Senhor. Que Deus abençoe você nesse momento. Nós vamos orar nesse instante, meus irmãos, orar pela nossa nação, orar por esse momento tão difícil que estamos vivendo em todos os lados, no nosso estado, na nossa cidade, em muitas cidades e estados aí do nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Alguns amigos nossos, pastores, estão necessitando das nossas orações, né? Famílias que perderam seus entes queridos, que necessitam ser consolados. Então, nesse momento, eu queria pedir para você, juntamente comigo, fazermos essa oração juntos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós queremos bendizer o Teu nome nesse momento. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti as nossas petições, os nossos medos, temores. Pai Santo, nós necessitamos de Ti, ó Pai. Não apenas nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da nossa vida. Nesse instante, Deus, que Tu possas usar de misericórdia com a nossa nação. Tenha de misericórdia de tudo que tem acontecido, Deus, no nosso meio. Que a Tua graça alcance o coração dos médicos, enfermeiros, do presidente, dos governadores, prefeitos, vereadores, ó Deus, dos deputados, senadores, do Poder Judiciário. Pai, no nome de Jesus, que a Tua graça alcance, meu Deus amado, a vida dos governantes, a vida dos médicos, para dar força a essas pessoas que estão, ó Deus, de manhã, pela tarde, à noite, ó Deus, trabalhando para lutar, ó Deus, contra este vírus, contra esta pandemia. A nós que estamos aqui nos nossos lares, que o Senhor possa nos guardar de acordo com a Tua vontade. Ó Deus Santo, no nome de Jesus, nós pedimos pelos nossos, que o Senhor esteja nos protegendo. Abençoe também aqueles irmãos, aquelas pessoas que, ó Deus, foram infectadas por esse vírus, que Tu tenhas misericórdia. Nós queremos fazer menção de maneira especial nessa noite, em favor da vida do pastor Sandro Paiva, da sua esposa, missionária Aline. Estão ali em Patos, ó Deus, na igreja em Patos, em congregacional. Tu possas estar abençoando o Teu filho, Senhor, restaurando sua saúde física, suas emoções, as emoções da sua esposa, dando força a eles nesse momento difícil que ele tem enfrentado. Pai, no nome de Jesus, que Tu possa trazer a normalidade ali na vida do Teu filho e da Tua filha, para a glória do Senhor. Queremos também fazer menção, ó Deus amado, da vida do pastor Hélio, da missionária Lourdes. Meu Deus, tenha misericórdia do Teu filho, Senhor. Ó Deus, que esse medicamento que ele tem tomado, que a Tua filha tem tomado, que possa restabelecer, meu Deus, a sua imunidade, que possa trazer de volta o seu vigor físico, as suas emoções. Pai, nós queremos ver o Teu filho restaurado, Senhor. Por isso nós rogamos a Ti no nome de Jesus. Tu possa estar, ó Deus, derramando o Teu bálsamo sobre o Teu filho, sobre a Tua filha naquele lugar, no nome de Jesus. Abençoe nossos irmãos, a nossa igreja, nosso irmão Antônio, a irmã Leia, ó Deus, o irmão Leandro que está se recuperando, a irmã Rosângela, meu Deus, tantas pessoas nossas que precisam das nossas orações, que Tu possa visitar cada um deles, seus respectivos lares e trazer paz para cada um. Aceite a nossa gratidão, aceite o nosso louvor nesse momento. Nós oramos a Ti com ações de graças, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu amado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a graça dEle a cada dia. Deus abençoe, um abraço, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.